Quero apresentar para vocês, pessoal, aqui o nosso restante do menu Exibir, que tem algumas opções bem interessantes que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? A gente vai começar aqui nessa parte e assim a gente vai indo para as outras, tá? Esse menu a gente já conheceu, o de Layout, a gente já viu na aula anterior, mas esses outros têm algumas opções que são bem interessantes para você estar sabendo usar, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo caixa de seleção. Aqui na caixa de seleção de item, se eu marcar essa opção, olha só o que acontece. Eu vou passar o mouse por cima e você vê que tem um quadrado. Logo aqui, tem um quadrado em cima. Não sei se vocês conseguem ver bem daí. Tem um quadradinho onde eu posso marcar o item. E se eu quiser, por exemplo, copiar, mover para algum lugar itens aleatórios, eu marco aqui. Vou marcando aleatoriamente, faço um comando. E aí então, se por exemplo você mudar de pasta, tá? A mesma coisa acontece com os outros layouts. Qualquer layout dentro do Windows 10 você vai encontrar essa caixinha se você marcar essa opção, tá? Na nossa área de trabalho, mesma coisa. Tá aqui nas pastas da área de trabalho. Você pode marcar, tá? Eu particularmente não uso, porque eu costumo usar esses quadrados arrastados aqui. Eu faço isso e eu seleciono quantos eu quero. Mas se você não tiver essa habitualidade de fazer isso, você pode utilizar também. É interessante em alguns momentos. Se você tem uma grande quantidade de documentos e você quer selecionar coisas aleatórias, né? Aí você utiliza essa opção, ela é muito boa. Mais abaixo a gente tem a extensão de arquivo. Se eu marcar, logo você percebe aqui que ela cria, após o nome do arquivo, ela cria um ponto .pdf, .cdr, .docx, indicando qual a extensão daquele documento, tá ok? Aqui embaixo ele mostra os itens ocultos, tá? Quase não tem itens ocultos, são pouquíssimos e você quase não vê a diferença. Aqui tem um, tá? E assim por diante. Aqui do lado, pessoal, essas três opções aqui, tá? Vamos conhecer elas, vamos ver o que acontece. Por exemplo, se eu clico aqui nesse painel de visualização, quando eu dou um clique, ele cria um painel aqui lateral, certo? E aí acontece algumas coisas interessantes. Você percebe quando clica no objeto. Você clica no objeto, ele apresenta uma pré-visualização se esse objeto tiver, tá? Nem todos os objetos terão pré-visualização, salvo quando você clica nesse painel mais abaixo aqui. Mas se tratando desse de pré-visualização, o objeto deve ter alguma, tá? Então você clica, vou clicar aqui no meu algum arquivo relacionado a pré-visualização. Olha só o que acontece. A gente tem aqui uma pré-visualização sem eu precisar abrir o arquivo que está aqui dentro. Eu consigo verificar o que há nele, qual o conteúdo desse arquivo. Logo mais aqui do lado, a gente tem painel de detalhes. Você clica nele, ele tem uma pré-visualização menor, tá? Se o arquivo tiver essa pré-visualização, mas abaixo tem outros parâmetros. Vamos clicar aqui em um PDF, por exemplo. Ele mostra que esse PDF tem poucos parâmetros. Ele tem o tamanho do arquivo, a data de criação, data de modificação, aliás, e a data de criação. E assim a gente vai descobrindo outras coisas, tá bom, pessoal? Mais aqui do lado, a gente encontra outras opções relacionadas a esse menu lateral, que é esse painel, tá? Isso bem aqui, ó, painel, vocês podem até ver pelo desenho azul aqui dentro, que é relacionado a esse canto aqui do explorador de arquivos, tá? Não tem tanta coisa a se modificar, tá? Isso aqui, o padrão, já é o ideal para a gente utilizar. Se você quiser marcar essas opções, quase você não vai perceber tanta relevância na utilização, tá bom? Outra coisa também muito legal de vocês saberem é que as pastas elas se moldam dentro do nosso ambiente do Windows 10, tá? De que forma? Por exemplo, eu tenho aqui uma outra pasta, mas eu quero usar
essa pasta uma do lado da outra, tá? Eu clico aqui do lado direito do mouse, aqui em abrir nova janela, tá? Vocês podem que ele vai abrir em uma nova janela, abre a pasta que eu selecionei em uma nova janela. E eu posso, tá? Vocês têm que se habituar a esse clique e arraste, tá? Comecem a utilizar bastante, porque assim que a gente lidar mais com o Windows 10. Ele foi feito baseado em touchscreen, né? Aquelas telas onde a gente encosta o dedo e a gente movimenta as coisas de um lado para o outro. É por isso que a gente tem essa maior facilidade de clique e arraste, tá? Baseado no touchscreen, que foi assim que o Windows 10 surgiu, já foi pensando nesse tipo de tecnologia. Então você pega aqui e você arrasta, olha, você vai ver que ele tem um baque. Quando você encosta aqui, ele encosta e bate, como se fosse um impacto. Quando você encosta, impacta e solta, ele cola a pasta aqui no canto. Aí você escolhe qual a outra pasta que vai ficar do lado. Eu vou clicar nessa de vídeos aqui, ó. Aí eu tenho duas. Se eu quiser, por exemplo, passar um vídeo de um lado para o outro, eu pego, clico, né? Já selecionei. Aí eu clico e seguro, aí arrasta para cá, ó. Vocês vão ver que tem um comando logo abaixo, mover para a pasta tal. Ele faz esse tipo de comando. Se eu simplesmente não apertar nenhum botão, não segurar, ele vai fazer o comando padrão, que é o mover para capturas, né? No caso da minha pasta capturas, ele vai mover. Ou para as bibliotecas, se eu jogar para a biblioteca, tá bom? Então vocês criam esse hábito de estar fazendo essas tarefas dessa forma, porque assim vocês melhoram ainda mais a velocidade de vocês de trabalho, tá? Vocês não ficam dependendo de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V, você simplesmente arrasta, tá ok? Um exemplo mais prático ainda que nós temos sobre o arrastar e soltar é quando, por exemplo, eu pego um programa de edição, vou abrir aqui o Paint, abrir aqui, aí eu pego um programa de edição desses, pego a minha imagem, tá? A pasta tem que estar, lembrando que a pasta ela tem que estar reduzida, ela não pode estar assim, você não vai conseguir fazer se ela estiver dessa forma. Você clica aqui nesse minimizar, né? Restaurar tamanho, e aí você pega a imagem, tá? Desde que você arraste dentro do campo que aceita a imagem, você vai perceber que tem um mais aqui abaixo do ponteiro, você solta. Tá? Soltou, a imagem vai caber lá dentro. Isso funciona no Word, funciona no PowerPoint, funciona em vários programas. Alguns programas, um ou outro, você vai sentir dificuldade, mas a grande maioria é a mesma coisa. Clicou, soltou, arrastou e soltou dentro, a imagem vai caber lá dentro e vai funcionar normalmente, tá ok?